Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava de lhe colocar uma questão que coloquei um pouco atabalhoadamente na minha última intervenção, porque foi mesmo no limite do tempo e talvez por isso não tenha recebido resposta. E a questão é o que tenciona o Sr. Ministro fazer em relação à fusão do Instituto Camões com o IPAD, que me parece uma questão muito importante e que eu gostaria de ser esclarecido sobre essa matéria. A segunda questão, Sr. Ministro, prende-se com a última intervenção e tem a ver com a Lusa. Nós queremos felicitá-lo pelo facto de ter encontrado uma solução para a Lusa, uma nova dotação orçamental, em função de uma situação que estava a tornar-se insustentável. No entanto, eu gostava de chamar a atenção e gostava de perceber como é que vai ser feito o uso das verbas, entretanto, afetadas, porque, na verdade, a Lusa não tem correspondentes em boa parte do país, não tem correspondentes internacionais em diversos países e, portanto, está numa situação em que a sua ação está francamente diminuída devido a estes constrangimentos. A terceira questão, Sr. Ministro, prende-se com uma questão também suscitada e que tem a ver justamente com o Estatuto do Artista. Eu gostava de lhe lembrar, Sr. Ministro, o Sr. Ministro já bem consciente desta questão, uma vez que tem feito o périplo que tem feito, tem andado a ver como as coisas se passam, mas sabe que, por exemplo, na Orquestra do Norte os músicos estão em atividade 8 meses do ano a fazer mais concertos do que faziam em 12 meses para a estrutura pagar apenas 30% nos restantes meses sem atividade. Tudo isto com salários em atraso e tudo legal e com cobertura política nos últimos anos. É essa a razão pela qual, Sr. Ministro, nós pensamos que é necessário um novo regime de trabalho para os artistas. E por isso, para que a coisa fique bem clara, o que nós propomos é a apresentação dentro de um período relativamente curto, digamos 1 ano, de um plano de reformulação do Estatuto do Artista, formulado entre o Ministro da Cultura e o Ministério da Segurança Social. Parece-nos que isto é uma questão da maior importância. Depois, Sr. Ministro, eu gostava de abordar uma outra matéria e que tem a ver com uma sugestão, não será uma sugestão, mas é uma preocupação minha, como compreenderá, eu também estou ligado ao cinema durante muito tempo e ao jornalismo, estas questões tocam-me muito de perto e, como sabe, a dotação da Cinemateca está longe de ser uma dotação que permita grandes voos. Sr. Ministro, ao longo de anos a fios, já desde o tempo do saudoso Bernardo da Costa, não é? A Cinemateca tem uma atividade que fica muito reduzida à barata salgueiro. Bastante reduzida à barata salgueiro. Eu falo por experiência própria, Sr. Ministro. Falo por experiência própria. E, na verdade, não se concebe que haja uma Cinemateca sediada em Lisboa que funcione essencialmente para Lisboa. Gostávamos de ver esses serviços descentralizados. Também percebemos que há constrangimentos de vária ordem, aliás, e não apenas financeiros que, por vezes, prejudicam esse intuito. Ora, a Cinemateca tem um património cinematográfico, um património de memória que é absolutamente extraordinário, não há anime. E a ideia que eu gostaria de lançar, Sr. Ministro, eu vinha há pouco no carro e a ouvir uma notícia, suponho que da Antena 1, há 550 mil analfabetos em Portugal e eu não imaginei que a situação estivesse a este nível. Bom, 550 mil. Vinha há pouco no carro a ouvir uma notícia que dizia na Antena 1 que havia 550 mil analfabetos em Portugal, o que eu fiquei perfeitamente estarrecido. Mas também lhe quero dizer outra coisa, Sr. Ministro, é que para além da iliteracia, tal como a conhecemos em relação à gramática da língua, temos um outro problema, que é o problema da iliteracia visual. Eu acho que talvez fosse a altura de começar a pensar num plano para a literacia visual. E por isso falei na Cinemateca. E por isso falei na rede dos museus. Era a altura de levar as pessoas a relacionarem-se melhor com o mundo, criando programas que tivessem em linha de conta a necessidade de entender o que é uma imagem. E que isto teriam de ser, obviamente, programas do Ministério da Cultura, mas também, obviamente, em colaboração com a Educação. Isto parece-me fundamental. Há dias o Partido Socialista apresentou aqui uma lei inteiramente pertinente sobre publicidade nos arredores das escolas. Bom, a verdade é que seria provavelmente mais útil... Para terminar, Sr. Deputado. Muito bem, Sra. Deputada. Então, se me permite, eu vou-lhe deixar ficar esta sugestão. Tinha uma outra sobre nativos digitais, oportunamente falarei dela. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.